novo advogado do tenente-coronel Mauro Cid, César Bittencourt, afirmou nessa quarta-feira à Globo News que o militar era apenas um assessor e só cumpria ordens. Só cumpria ordens. Lembrando que ele era o ajudante de ordens de quem? Jair Bolsonaro. Se ele cumpria ordens do chefe. E o chefe era o então presidente da República. Olha o recado aí. O ex-ajudante de Bolsonaro está preso desde maio, quando foi alvo de uma operação da PF contra fraudes em cartões de vacinação. Cid também é investigado por participação nesse suposto esquema de venda ilegal de presentes oficiais na gestão de Bolsonaro. É que de suposto, pelo menos no caso do Rolex, já não tem nada, né? Então, você já teve o comprovante da venda e você já tem o nome do Frederico Wassef no recibo da recompra e ele próprio já veio a público admitir essa parte, depois de ter feito declarações absolutamente ensaboadas, como até apontei em artigo aqui no programa. Ele admitiu uma parte, mas tentou ainda blindar o Bolsonaro. O que fica meio ridículo, né? De todo mundo atuando ali sem que o Bolsonaro soubesse de nada. Então, abro aspas para o advogado do Mauro Cid. Na verdade, ele, o Cid, é um militar, mas ele é um assessor. Assessor cumpre ordens do chefe. Assessor militar com muito mais razão. O civil pode até se desviar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessora, cumpre ordens, fecha as... Já aproveito para comentar o seguinte. Esse papo de que militar cumpre ordens no sentido de você eximir de responsabilidade por qualquer ato eventualmente ilegal, não dá. Quer dizer, eu entendo e acredito piamente que ele estava cumprindo ordens. Então, portanto, aquele que deu a ordem, que seria Jair Bolsonaro, é uma pessoa para ser responsabilizada e punida. Acho isso perfeitamente plausível. O que eu estou dizendo é que isso não exime o assessor de responsabilidade. Essa conversa, veja bem, ele tem uma formação militar e tal, no Exército você cumpre ordem de todo mundo. Ora, o cargo dele é um cargo público, é um cargo de ajudante de ordem de um presidente da República. Não dá para alegar que na formação acadêmica dele, ele aprendeu, né, no momento de guerra, no momento de treinamento militar, a seguir as ordens do chefe, sem questionar. Não dá, senhoras e senhores. Então, você vai ter que tornar impeditivo o sujeito ser militar e ele ocupar um cargo público, porque senão ele vai ter sempre uma desculpa de que ele age simplesmente como um burocrata. A partir do momento que você recebe uma ordem que é absolutamente questionável, né, do ponto de vista legal, cabe ao assessor, ao subordinado, verificar, pelo menos. Quer dizer, se ele não sabe direito a regra, qual é a regra que está em vigor? E aí o sujeito poderia olhar qual é a decisão do Tribunal de Contas da União de 2016, que diz que joia não é item personalíssimo, logo não pode ser incorporado a acervo privado do presidente da República, logo não pode ser vendida, não pode ser recomprada, não se pode lucrar com esse tipo de presente recebido numa comitiva oficial no exterior. Então, essa desculpa não cola, mas ela serve de recado para o Jair Bolsonaro, de que, olha, o Mauro Cid, talvez para livrar o pai, né, e parece que a esposa já apareceu aí nessa história também, mas o pai é aquele que vendeu a joia, ele pode vir a entregar aí Jair Bolsonaro, né, dizer o que o Bolsonaro queria, o que falou com ele. Fica um recadinho no ar, né? Especialista em delação premiada, o César Bittencourt já defendeu o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que foi assessor do ex-presidente Michel Temer, e antes dele atuaram na defesa de Cid o criminalista Bernardo Fenelon e Rodrigo Roca, advogado próximo da família Bolsonaro. Então, você tem um advogado novo que está aí protegendo, de certa forma, o Mauro Cid e comprometendo indiretamente, ainda sutilmente, Jair Bolsonaro. Vamos ver se o Mauro Cid vai falar. O que você acha, Luci? Eu quero ver se ele fala, né? Porque essa história toda, Felipe, ela está cada vez mais confusa.
Não é que ela está cada vez mais confusa. Deixa eu mudar um pouco a minha fala. Eles estão se enrolando cada vez mais. Eu tiro pelo próprio caso do Assef, né? O Frederico Assef. Primeiro ele disse que nunca tinha visto o relógio, que o relógio era tipo caviar. Nunca vi, não conheço, só ouço falar, né? Aí depois ele, não, pensando bem, eu acho que aquele Rolex que eu não sabia o que era, pensando bem, eu comprei. Ah, mas a minha viagem já estava marcada para os Estados Unidos. Eu comprei aquele Rolex por $49 mil. Não, mas eu comprei mesmo. Tirei do meu bolso, comprei, não vejo problema nenhum. Eu vou entregar para o Estado. Eu fico pensando, Felipe, nesse núcleo ali mais ligado ao ex-presidente, que, olha, ou há uma ligação muito, digamos que há uma irmandade ali muito forte, né? Há uma ironia nisso que eu estou falando, ou eu não consigo entender, porque, ou vou te falar uma coisa, ô Felipe, ali aquele núcleo ali do ex-presidente, ele conseguiu se cercar de amigos do peito mesmo, porque, olha, imagina, já pensou, Felipe, você, não, eu preciso sair de uma enrascada, teu amigo vai lá, dá $49 mil para comprar um Rolex, ele traz e tal. Não, faz o seguinte, isso aqui é meu, tá? 49 mil, não precisa nem me devolver, né? Tá aqui um presente de $49 mil. Olha, eu queria um amigo desse. Eu, sinceramente, queria um amigo, um colega desse, para me dar um presente desse tamanho, né? O máximo que eu consigo aqui, acho que o presente mais caro que eu ganhei na vida foi um presente de R$ 500, entendeu? Então, esse núcleo está cada vez mais enrolado, e cada vez que se espreme alguma coisa, ele entra em contradição. E, de novo, aquilo que a gente falou na semana passada, a investigação da Polícia Federal, essa sim é uma investigação de fato muito substancial. Eu confesso que no início eu até dava aí um crédito aí para esse núcleo do ex-presidente, não, porque sobre a questão das joias, eu achava uma história um pouco... eu achava que fazer qualquer tipo de ilação ou condenação prévia, eu achava uma atitude um pouco precipitada, mas depois dessas informações, dos documentos e de todo o conjunto probatório que a Polícia Federal levantou, gente, é uma história que não para em pé, sabe? Esse tipo de justificativa do Assef, do assessor, do Cid, gente, são histórias que não param em pé, né? O problema é que cada vez mais esse núcleo vai se enrolando, e a Polícia Federal vai tendo outros elementos para apertar esses camaradas, né? Para fazer aquela pressão justamente, né, com base nas contradições que eles estão caindo. E o mais engraçado, Felipe, que aí eu acho o mais curioso dessa história, o mais grotesco ou mais saboroso, dependendo da visão, é que esse grupo cai em contradição por ele mesmo, não é? Ninguém fica apertando, ninguém apertou o Assef, ele mesmo caiu em contradição. Falou uma coisa uma hora e depois, numa coletiva, falou outra coisa completamente diferente. Então, assim, olha, essa é uma daquelas histórias rocambolescas que, assim, que vão entrar, sinceramente, para o anal da história política brasileira, para os anais da história política brasileira, porque, olha, é uma daquelas histórias maravilhosas, assim, que são dignas de um bom roteiro. Pois é, nós já comentamos aqui ontem as variadas narrativas de Wassef, que deu uma coletiva que os próprios aliados do Bolsonaro desprezaram, acharam de uma burrice tremenda, que apelidaram ele de Wacéfalo, né? Esse apelido provavelmente vai pegar aí, já está sendo bastante reproduzido nas redes sociais. A gente viu como ele é histriônico, como ele é ensaboado, né? Primeiro soltou aquela notinha dizendo que nunca vendi nenhuma joia, quando ele era suspeito de comprar, de ter recomprado. Depois dele soltar a notinha, veio o recibo com o nome dele de recompra. Aí ele falou, não confirmo nem nego, etc., só dou entrevista ao vivo. Aí depois foi na coletiva e falou, não, comprou mesmo, mas que não foi ordem do Bolsonaro. Depois conversou com um repórter e vazou ali para a imprensa, que está noticiando com interlocutores, o Assef diz que teve uma pessoa realmente que pediu para ele fazer isso, mas que não tinha sido o presidente.
então também está mandando o seu recadinho. E tudo isso só gera mais suspeita, mais desconfiança de que você tinha toda uma articulação, evidentemente, para ganhar dinheiro, e que foi por água abaixo quando a imprensa, fazendo seu papel, no caso o Estadão, revelou o escândalo e, a partir dessa pena, se puxou um galinheiro inteiro. De modo que o Tribunal de Contas da União determinou a entrega desses presentes, e eles ainda enrolaram para entregar, dizendo que estava tudo no Brasil, estava tudo guardado, né? Teve uma parte que eles disseram, inclusive, que estava lá na mansão do Nelson Piquet, e não sei o quê, e hoje os investigadores eles entendem que os bolsonaristas estavam enrolando justamente para que conseguissem reaver essas joias que tinham sido vendidas nos Estados Unidos como Rolex.